A gente tem que saber que é um conjunto. A gente tem que provar para todos esses que é seguro, que é capaz, que é saudável, que tem capacidade de entrega. Então, desde o do gerente de negócios que compra a ideia, que procura o produto, ao CIO que tem que saber se é seguro, se ele plugar lá não vai ter problema, ao diretor de TI, ao CEO que vai falar, tá, e se eu tiver um problema? Quem é responsável? Eu, o hospital ou o dono da solução? Então, é um conjunto de coisas que geram barreira. Mas, de novo, não é porque geram barreira porque é uma startup. Isso era no passado. No passado, sim, gerava barreira. Ah, é uma startup. Putz, Nem vou falar com nem esse vou cara. falar com esse cara. Hoje, não. Tá, você entrega, entrego. Você tem LGPD? Ah, não tem. Já descarto. Então, assim, poxa, não vou colocar uma solução aqui que não cumpre LGPD, que não cumpre um compliance. Então, é uma linha de vários fatores, várias personas que vão fazendo ali a famosa defender o meu. Ó, a solução é maravilhosa, mas como que eu vou colocar no hospital lá? Se você não tem uma barreira de proteção, como eu vou garantir que você não está pegando os dados, ou como eu vou garantir que ninguém invada por você o meu hospital? Uhum. Olá, sou o Marco Bego, apresentador do canal Inova na Real, e nesse episódio do Inova na Real Pod, nós vamos falar sobre Health Techs, as famosas startups que estão transformando o mundo da saúde. Hoje, você não fala em inovação na saúde sem pensar em uma Health Tech trabalhando nisso. E essa jornada das Health Techs tem momentos de alegria, momentos de muito trabalho e momentos de superação. E para falar sobre isso e como esse mercado funciona, os benefícios, onde que a gente pode trabalhar mais, eu estou aqui hoje com o Bruno Borg. O Bruno é presidente da ABSS, Associação Brasileira das Startups em Saúde, e também já foi empreendedor, né, Bruno? Já Isso. trabalhou com isso, então já sentiu na pele o que é passar por tudo isso. Bruno, obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente no Inova na Real Pod. Marco, primeiro, obrigado, agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Tenho assistido todos os episódios aí, tem sido maravilhosos. Obrigado. Como você falou, estou na área de saúde há pouco mais de 10 anos. Já trabalhei com outros segmentos, todos focados em saúde, e desde 2024 estou como presidente da BSS. Legal. Sou da associação desde 2019. Quando ela começou? Não, ela começou em 2016 com outros empreendedores. Já tem 10 anos. 10 anos, completou 10 anos. E aí a gente assumiu a BSS agora em 2024, mas estamos fazendo um bom trabalho aí, tem boas repercussões, e a ideia é que a gente alavanque mais as startups. E ser empreendedor no Brasil não é fácil, né? Ainda mais no segmento da saúde, complica um pouco mais, mas estamos aí para apoiar os associados, as startups, as health techs, e apoiar todo o ecossistema de saúde também. Legal, Bruno. E aí a gente vai falar sobre isso, de como é a dificuldade e os benefícios e o propósito de estar nessa área. Mas para começar, Bruno, assim, até pela sua história de empreendedor e estar participando disso por dentro, o que eu gostaria, assim, de você contar para a gente essa trajetória, né? O que levou o Bruno até ser presidente da associação mais importante de startups de saúde no Brasil? Nossa. Como é que você chegou lá? Foi complicado. Bom, a minha família toda vem da área têxtil. Então, eu cresci no meio de tecidos e tintas. Então, meus pais, tios, irmãos, primos, todo mundo trabalhava na área têxtil. Então, eu tive uma confecção com 19 anos. Mas aquela coisa de estamparia, não era sempre... Era gostoso, mas não era o que eu queria. Então, eu fui estudar Direito. Me formei em Direito, trabalhei por 5 anos. E no Direito, eu vi ali algumas mudanças relacionadas à tecnologia. E comecei a mudar o meu pensamento. Opa, Direito é legal, mas o mundo existe de outras formas também, não só no jurídico. Então, eu comecei a estudar o mercado de fora e vi que a saúde é um segmento que estava em crescimento. Era o terceiro na época, né? Era as fintechs, as grandes indústrias, e saúde era o que estava evoluindo, passos pequenos ainda, mas era o que estava emergente, vamos dizer assim, o que precisava de inovação. Então, em 2016, eu larguei a área jurídica, comecei a estudar sobre tecnologia para a saúde e entrei numa empresa multinacional alemã como um account executive para fomentar o mercado de saúde, levar tecnologia e inovação. Então, desde então, eu venho estudando, aprendendo, apanhando, tomando, como fala, né, porrada do mercado, porque você é novo e tem todo esse segmento, mas em 2019 eu fui convidado para ser um embaixador da BSS, não conhecia a BSS. O que era um embaixador? Era representar a BSS naquele estado
e liderar ações, liderar eventos, para trazer mais health techs, mais startups para o mercado. Que estado que é, só por curiosidade? Aqui, eu era São Paulo. eu era embaixador de São Paulo e tinha embaixadores em outros estados, eu era de São Paulo, então eu comecei a me aperfeiçoar mais na área de health techs, entender as startups, as dores dos empreendedores, né? Que como eu tinha sido empreendedor, eu sei a batalha que é no dia a dia. E fui trabalhando, fui ali apoiando em outras áreas, até que em 2024 surgiu a oportunidade de eu me tornar presidente, de ser eleito, né? Fui eleito para ser presidente. A BSS ela tem uma eleição como uma associação, enfim, tem ali os votos dos associados para elegerem os cargos. Os líderes. E eu fui eleito presidente, então desde 2024 a gente está nesse projeto da BSS. A BSS teve uma evolução muito grande, lógico, nos últimos 10 anos. Pós-pandemia, um boom, porque a gente sabe que não sai de casa, soluções de saúde urgente para atender toda a população mundial. Então, teve várias startups que cresceram ali nesse momento e muitas surfaram a onda do hype, mas depois viram que realmente não era o mercado. Foi um curto prazo para elas viverem aquele momento e depois não conseguiram dar seguimento. Uhum. E a BSS hoje, com a nossa chegada da diretoria, é fortalecer esse ecossistema de saúde, fortalecer as health techs, as startups e levar ela para o mercado. Então, hoje a gente escolheu estar sediado dentro do Hub Nova HC, que é o maior polo tecnológico, né, de saúde, vamos dizer assim, onde está o maior complexo de saúde da América Latina, e trazer essas startups para dentro para viverem aquilo. Né? Elas não tinham essa vivência de dentro de uma instituição de saúde. Legal. Elas fazem reuniões, fazem visitas, mas não viver num hospital. Então, isso é muito prazeroso para mim, como presidente. Para os associados, é um aprendizado. Eu costumo dizer, se vocês estão aqui, vocês têm que aprender como funciona dentro do hospital para poder vender a sua solução e saber que o mercado precisa de vocês. Legal. Ô, Bruno, eu queria falar com você justamente disso que você falou, assim, do boom da pandemia e desse projeto para cá. Mas antes disso, assim, você está falando da BSS, quais são as ações principais, assim, da BSS? Porque você é uma associação, imagino você advoga, né, pela causa da startup. Quais são as principais linhas, assim, que vocês estão trabalhando hoje na BSS? Marco, eu costumo dizer que as pessoas me perguntam, você tem uma startup? Eu falo, tenho 120 startups. Porque eu represento 120 startups. Então, qual é o papel da BSS, do presidente e da diretoria da BSS como um todo? É fortalecer essas startups com programas. Então, eu trago essas startups para conhecerem hospitais, conhecerem CIOs, conhecerem os projetos, todos esses chamamentos que o SUS faz, essas empresas fazem para trás de tecnologia. Então, eu dou a oportunidade de mostrar para elas os caminhos e ensiná-las. A palavra não é a melhor, mas indicá-las para que elas façam ali o caminho certo de uma startup, para entrar num programa de aceleração, para entrar dentro de uma instituição com o modelo certo de venda, precificação. As startups, praticamente, muitas não sabem o que cobrar dentro de uma instituição. Uhum. Ou elas cobram absurdamente muito, que aí acaba não dando certo, ou elas cobram absurdamente muito pouco, porque também não dá certo. Então, a BSS ela faz programas para que o associado tenha esses benefícios. Então, a gente tem parceria com algumas outras associações para levar e trazer conteúdos. Então, a gente faz eventos mensais dentro da BSS. Todas as principais feiras de saúde do mundo, a BSS está hoje. Então, assim, ano passado nós estivemos na RIMS, na Medical, em Portugal, na Inglaterra, teve outro nos Estados Unidos que eu não me lembro o nome. Então, assim, a gente traz esse benefício para os associados conhecerem todo o mercado. E programas também de internacionalização, programas dentro de hospitais. Então, hoje a BSS tem um CIO que é dentro de um hospital, para ele mostrar para as startups, o caminho é esse, o modelo é esse. Então, a gente criou um grande modelo de estudo para as startups entenderem toda a sua jornada dentro de uma instituição de saúde. Como se fosse um programa ali realmente de utilidades para ajudar a startup nessa jornada, que muitas vezes o empreendedor às vezes começa mais cru, né? Tem gente que já começa com experiência. Conhece muito de tecnologia, mas não conhece de venda, conhece muito de tecnologia, mas não conhece o processo dentro do hospital. A maior dor hoje das startups é como eu entro dentro do hospital? Eu entro pelo CIO? Eu entro pelo negócio? Eu entro pela jornada do paciente? Então, o nosso papel é institucional, levar ele para dentro dessa trilha, encaixar ele no trilho e falar assim, é esse o caminho, agora você só tem que seguir. Legal. E aí, Bruno, eu queria voltar naquela conversa que você até começou, assim, a área de saúde teve, com o advento da pandemia, com o acontecimento da pandemia, se buscou alternativas, porque era uma coisa nova, né, e com ações novas, então se foi buscar na tecnologia que estava ali também nesse momento de entrada. Aí teve a pandemia, depois, assim, me corrija se eu estiver errado, assim, depois da pandemia teve aquele boom de grandes investimentos ali nessas startups, então toda hora o cara que fazia uma Series A, Series B, pegava grandes investimentos,
E depois me parece que entrou num momento de consolidação, né? Pô, passamos aqui, precisava de tudo, depois tinha muito dinheiro e agora nós estamos selecionando tudo isso, então. Essa jornada já passou? Que momento ela está? Quem deveria entrar nessa onda já entrou? Qual que é a sua visão, Nossa, cara? uma ótima pergunta, Marco, porque a pandemia, claro, foi um marco na saúde mundial, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Então, muita gente vendeu somente PPT. Ah, eu prometo entregar isso, 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 isso. E no desespero que todos estavam, poxa, investe nisso porque isso vai dar certo, isso não vai dar, isso é o futuro, a gente não vai ter outras maneiras. Então, foram feitos investimentos muito, muito caros e que muitas startups não entregavam aquilo que realmente prometiam. Então, hoje o mercado se consolidou com algumas startups, com algumas empresas, e hoje o investimento é de forma diferente. Eu quero entender a sua solução, eu quero ver o quanto ela vai me atender para que eu possa pagar, para que eu possa investir. Tanto que não existe mais aqueles investimentos absurdos que nem tinham logo pós-pandemia, né? Como você falou, pô, série A, série B, série C, não tem. Hoje os investimentos, até o modelo de investimento é diferente, não é mais aquele aporte gigantesco, vai e faz lá. Não, não, eu quero saber quanto você está faturando, eu quero saber quem são seus clientes, eu quero fazer uma conversa com o cliente seu para entender como você está entregando para ele. Então, existe esse modelo hoje e, para mim, está estabilizado. Mas com um leve crescimento do último ano, novamente, porque muitos hospitais e muitas instituições viram que tecnologia é a base de uma instituição. Hoje, se você desligar, como a gente costuma dizer, tirar o plug da tomada, no hospital para. Uhum. E eles estão buscando essas tecnologias, essas startups que têm essas soluções disruptivas ali para atender uma necessidade e atender melhor o público, que é o maior beneficiário disso. Mas hoje os investimentos estão, eu diria que equilibrados. Teve um boom 21, 22, foi diminuindo, caiu muito em 23, 24 manteve um pouco, 25 um leve aumento e a tendência é que 26 tenha um grande aumento aí decorrente de hospitais entendendo, instituições entendendo que precisam dessas tecnologias. O mercado então está amadurecendo, né? Acho que talvez essa seja a visão, né? Quando eu trabalhava em outra empresa em 2019, quando eu falava Health Tech Startup, as pessoas torciam o nariz. Não sabia, né? Porque A gente não falavam, sabia nem o que era. porque falava assim, é uma empresa que foi criada em fundo de garagem, eles acham que você é a nova Apple, eles acham que você é o novo Google, porque startup tem essa área de inovação, de ser ali pensar fora da caixa, né, disruptivo. E, na verdade, inovação não é só tecnologia, inovação é várias outras coisas. Tecnologia é o que ajuda a inovação a ir para frente, mas inovação você pode fazer. Para mim, inovar e ser disruptivo é fazer o que todo mundo faz de uma maneira melhor e diferente. Isso é inovar. Eu tenho um caso, se você me permite contar, muito Claro, legal. por Eu favor. estive numa reunião num cliente em Santos, aqui no litoral paulista, e no meio da reunião tive que parar o carro para fazer uma reunião online. E eu parei ali, quem conhece, tem uma igreja na avenida principal, tem uma doceria maravilhosa lá. E eu parei o carro e comecei a fazer reunião e vi uma pessoa parada com aqueles sacos de latinha que eles recolhem na praia. E era um ponto de ônibus. Eu falei, cara, será que ele vai pegar o ônibus com essas latinhas? Né? Coisa de paulista. Paulista fala, meu, o cara vai pegar o ônibus com essas latinhas. Ele sabia o horário certo, onde tinha os maiores movimentos dos ônibus. Ele pegava as latinhas, colocava todas no ponto do ônibus, os ônibus passavam, amassava as latinhas, quando o ônibus saía, ele ia lá, recolhia e colocava de novo. Então, assim, ele inovou. Ele fez uma inovação. Para ele e para quem faz aquele trabalho, ele não precisa ficar amassando uma por uma. Ele sabe o horário certo que tem o maior movimento de ônibus. Ele colocava realmente as latinhas todas no ponto do ônibus, o ônibus entrava, amassava, saía, ele ia lá e recolhia as latinhas amassadas. Então, assim, inovar não é só tecnologia, é fazer algo melhor do que já foi feito. Então, as startups hoje têm esse modelo e os hospitais estão entendendo isso. Poxa, sempre, aquela coisa de sempre foi feito assim. Não, não, dá para melhorar. Agora dá para melhorar. Então, a gente tem soluções que dá para melhorar o que a gente já fazia e faz há 50 anos. Vamos investir nisso. Então, por isso que existe esse leve crescimento. As instituições estão entendendo que dá para melhorar o que já é feito há 50 anos. E aí, indo na mesma linha, né, Bruno? Você falou, então, temos tecnologia. As health techs, por si só, são empresas de tecnologia, na sua maioria absoluta. Mas o que você está me dizendo é o seguinte: o que eu gostaria de te perguntar é o seguinte, Bruno, já que a tecnologia não é tudo, assim, o modelo de negócio, ele está já comportando essas inovações para a empresa conseguir se remunerar, eu digo a health tech, e também quem paga conseguir pagar esse serviço, seu Hoje, produto? hoje já sim, Marco. Hoje já sim. Porque existiam gastos desnecessários nas instituições.
e elas entendem que aquilo traz benefício. Então, hoje, quando você investe, a gente fala, é conta fácil, você investe 5 para ganhar 6, por mais que você ganhe pouco, você está ganhando. Antigamente, você investia 5 e perdia 5. Então, vamos trazer soluções que a gente invista 5 e ganhe 6. A gente vai atender melhor o público. O que mais eu ouço das instituições é trazer um tratamento humanizado para os pacientes. Então, não ficar naquela tecla olhando no computador. Poxa, soluções que possam tratar a conversa do paciente, exames que você recebe hoje, claro, dentro do seu celular, mas que você possa fazer em qualquer lugar. Assim, os hospitais entenderam que tirar o paciente do hospital, às vezes, é melhor do que mantê-lo dentro do hospital. A verdade é que sempre souberam, mas hoje tem soluções para que isso possa fazer. Então, eles falam, opa, é bom a gente investir nisso, porque a gente vai investir e vai ter um faturamento menor, mas vai ter um faturamento pior do que investir e não ter um retorno. Então, existe hoje essa jogada. Então, as startups também entenderam essa jogada e muitas falaram assim, não, ó, faz por um ano, roda por um ano e vê quanto você deixou de gastar e a gente faz no final um success fee do que você economizou e no próximo ano você contrata a minha solução para ser a do hospital. Então, hoje existe essa parametrização de modelos de contratação para as startups. Eu acho que essa colocação que você fez é importante de ser pago pelo sucesso, né? Porque até a gente discutiu aqui, até em outras, tem até artigos, a gente vem discutido que muitas vezes você vai lá, faz a prova de conceito, o piloto, né, o famoso piloto, e ele nunca sai de piloto, né? As startups sofrem muito com isso, né? E é um custo demasiado para a startup fazer um piloto. Sem dúvida, até porque como o nome se diz, né? Uma startup, você está começando, não é uma multinacional. Como é que você tem visto, cara, esses pilotos eternos, essa capacidade, faz piloto, agora você vem aqui, você faz o piloto aqui, a gente quer usar de graça. Muda a cor agora. Agora muda a cor, mas não é nem porque é porque ele não consegue escalar. Como é que você tem visto, cara, essa capacidade de transformar piloto em produtos escaláveis dentro dos hospitais ou do mercado de saúde como um todo? Hoje, inclusive, teve um caso de sucesso. A gente começou uma POC com um associado numa instituição há algum tempo. E eu falei para ele, cara, investe nessa POC, investe nesse piloto. Mas investe estando lá. Porque você concorda que, às vezes, o que é de graça não tem valor? É isso aí. Não, a gente não está pagando, deixa ali. Não, vai lá. Vai lá dentro do hospital e fala assim, eu quero acompanhar a POC, eu quero acompanhar o piloto, eu quero saber como vocês estão fazendo, eu quero suportar vocês. O que eu falo para minhas startups hoje é assim, você tem que fazer piloto, porque o hospital tem que ter a validação. Você concorda comigo? Um hospital grande no Brasil tem 16 mil milhões de beneficiários. Você vai colocar uma solução lá sem validar? Vai plugar dentro do seu ambiente e vai falar, roda aí? Não, Não isso vai. que é muito grande. Não vai. Então, e hoje as startups entenderam isso. Opa, não é que só ir lá ligar, eu vou ter dados de milhões de pessoas e o hospital não quer isso. Cria-se um sandbox, cria um modelo paralelo ao hospital, semelhante ao hospital, mas paralelo, fora do ambiente dele, e testa ali, funciona. Mas acompanha essa POC. Para mim, e ainda não é o modelo ideal que já existe, tá, Marco? Mas para mim o modelo ideal é assim, a gente vai fazer uma POC por um ano. 6 meses eu te entrego todos os bullets que você precisa. A partir do 7º mês, eu comprovando que eu entrego o que você precisa, você me paga. E aí, no final do 12º mês, a gente pode fazer um contrato se você achar que faz sentido. Mas a partir do 7º mês, você me paga. Porque a startup nem sempre tem aquela verba para investir em um ano de POC. Porque, querendo ou não, é tecnologia, é custo, é pessoas. Então, eu tento, de alguma maneira, quando eu faço essa conexão, que crie-se esse modelo. Quer fazer um piloto? Vamos fazer por 12 meses? Os 6 meses eu te entrego tudo que você precisa. No 7º mês, você começa a me pagar e no final da POC você vai falar assim, eu quero, eu não quero. Ajudou? Poxa, obrigado, mas não me ajudou. É fair para todo mundo. Acho que o que você falou vai muito ao encontro daquele programa de compra pública de solução inovadora, né? Você cria critérios, né? Primeiro você tem um problema, cria critérios para você avaliar se aquele problema foi resolvido, seja econômico ou de qualidade. E após a avaliação desses critérios, se foram atendidos, logo, se eu tinha um problema, alguém resolveu ele para mim, eu deveria continuar. E aí você adquire por aquele valor até que você combinou no início da discussão, né? É esse modelo que você acha que deveria ser? Porque assim, eu penso muito, Marco, na saúde a gente não pode falar custo, a gente tem que falar investimento. Porque você está investindo em algo novo, você não está gastando em algo novo, você está investindo em algo novo.
que aquilo vai te trazer um benefício de uma maneira ou de outra. Então, assim, quando a gente cria esse modelo de piloto, é bom para todo mundo e é fair para todo mundo. A startup já sabe o que ela tem que fazer. A instituição vai falar, ó, o pessoal da startup vai vir aqui e a gente vai ter que pôr para fazer, porque a gente tem o cronograma certinho dos 6 primeiros meses. Se a gente não fizer nada nos 6 primeiros meses, ele vai cobrar os outros 6 meses e a gente não vai ter feito nada. Cria a responsabilidade dos dois lados. E você acha que assim, o mercado de saúde é bem amplo, né? E você tem muitas variações de nível tecnológico que até hospitais estão, de que as prefeituras e tudo mais. Hoje o mercado já tem maturidade para conseguir, pelo menos, definir quais são esses critérios para depois chegar lá? Ou tipo, a BSS vai ter que ir lá ajudar e fazer isso? Muitas vezes a BSS vai ter que ir lá ajudar isso, Marco. Eu já passei por situações e falei assim, pô, aquela solução funciona no hospital e no meu não funciona. Aí você vai conhecer o ambiente do hospital e fala, cara, mas não funciona porque Nem o hospital nem o funciona. hospital funciona. Entendeu? Seu hospital, o seu HD, seu storage é um HD externo que você desliga no final do dia e guarda no armário. Como você quer ter uma solução disruptiva, quer uma solução inovadora que funcione naquele hospital, com você? Não tem como. Se você não tiver uma base tecnológica saudável, que seja apta a aceitar inovação e tecnologia, você não vai conseguir. A gente, em conversas paralelas, fala assim, não adianta você ter uma Ferrari numa rua esburacada. Você tem que comprar uma picape. Uhum. Porque assim, nossa, eu vi o cara passando de Ferrari lá na Europa e ele andava 200 e eu não consigo andar 5 por hora. Claro que não. Não tem como. E a gente tenta trazer isso para dentro de saúde. Cara, o hospital A tem as tecnologias de inovação, mas olha a base tecnológica dele. Olha a estrutura dele, olha os dados dele como está sendo feito. Então, ele consegue investir naquela tecnologia e trazer resultado. E eu passei por isso recentemente, tá? Um hospital falou, você me vendeu aquela startup como boa, tal, mas não funcionou aqui. Aí eu fui lá, falei, vamos conversar. Fui conversar com o pessoal da startup, falou, Bruno, não tem onde conectar, não tem dados tratáveis. Como ele quer que eu faça a recepção dos pacientes se nem ele sabe quem são os pacientes? Eu vou ter que criar um software para começar a cadastrar os pacientes dele. Então, assim, é feia a palavra e, de novo, não sou professor, não sou melhor que ninguém, mas a gente precisa culturalmente mostrar que precisa ser feita uma evolução tecnológica nessas instituições para que elas sejam aderentes à tecnologia. A gente tem falado muito assim sobre capacidade de absorção do sistema da tecnologia que vem, né? É muito o que você disse aí, né? Eu até gostaria de me transformar, mas eu preciso começar a me transformar pela base, né? E aí, pensando nisso, como é que você tem feito, assim, às vezes, olha, eu quero começar a usar IA. Pô, será que não está na hora de trocar o HD, né? De você montar um data center e tal? Bonitinho, Vocês né? têm feito esse trabalho é como se fosse um letramento que você falou, uma preparação disso. A gente, como eu falei, Marco, a gente tem parceria com algumas outras associações que a gente Tá. leva esse conteúdo. A gente recentemente fez um evento no InovaHC de inteligência artificial, na qual você foi palestrante. E mostrar foi para bem eles, legal. mostrar para eles exatamente isso. Olha, para que isso aconteça, olha o que as pessoas tiveram que passar para que a IA comece a funcionar. Claro que todo mundo tem IA no celular, todo mundo tem IA no computador, mas como você usa isso dentro do seu hospital, da sua instituição? Como você faz funcionar? Se você não tem os dados. Eu queria um dashboard com todos os pacientes que passaram aqui, mas você tem essa informação? Não, não tenho. Cara, não vai cair do céu. A gente tenta mostrar os caminhos e nesses eventos, nessas reuniões e nas palestras, eu aprendi uma frase que mudou muito a minha vida nessa jornada toda. Para as coisas mudarem, você precisa mudar primeiro. E os hospitais precisam começar a pensar isso. Para minha instituição mudar, eu preciso olhar para casa antes de mudar. Senão, eu não vou trazer nenhuma inovação que vai funcionar. Essa talvez já seja a inovação. Sim. E você estava comentando hoje, assim, então, quando a gente olha, né, esse mercado todo, existe uma concentração, sim? Ele está mais concentrado aqui em São Paulo, no Sudeste, ou é espalhado geral? Porque eu já vejo as grandes capitais, pelo menos as grandes capitais, que é onde tem maior volume de pessoas, a saúde ela tem qualidade praticamente no Brasil todo, né? É bem difícil, Marcos. Você sai um pouco fora desse grande eixo, né? Sul, Sudeste e um pouco Centro-Oeste, você já encontra algumas outras dificuldades ali de saudabilidade da tecnologia nos hospitais. E aí, quando você vai para o Norte, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Principalmente ali a área ribeirinha, as pessoas têm que pegar um barco 3, 4, 5, 10 horas para chegar numa instituição, num hospital. Então, a dificuldade... O Brasil é um país territorial muito grande, né? Mas hoje, sim, se encontra muito no centro e centro-oeste, sul e sudeste de São Paulo, do Brasil, desculpe.
São Paulo ainda é o maior concentrador de startups de saúde da América Latina, seguido por uma região do sul, que eu não vou lembrar qual, e depois Rio foi por uma grande parte segundo, agora está em terceiro. E agora tem um movimento muito grande no Nordeste, das startups ali se juntarem e apoiarem essas instituições de saúde, esses hospitais, mostrando que a tecnologia está ali para ajudar. Então, assim, regionalidade ainda é bom, porque eles conseguem se conversar e entenderem aonde eles precisam chegar. Então, mas ainda a maior concentração é Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Você falou um pouco de Centro-Oeste. Centro-Oeste tá caminhando, assim? Está caminhando. O Centro-Oeste está caminhando bastante. Grandes eventos ocorrendo em Goiânia, Distrito Federal, hospitais evoluindo tecnologicamente. A gente viu esse movimento em São Paulo, indo para o Sul. E aí depois o Rio cresceu muito. Agora a Centro-Oeste está crescendo muito. Assim, os hospitais estão vindo para esses grandes centros, entendendo o que estão fazendo e levando essas tendências para lá para crescerem. Assim, tem coisas acontecendo no Centro-Oeste maravilhosas. Puxado provavelmente pelo recurso que vem do agronegócio. Agronegócio é um grande investidor, mas as empresas também entenderam, né? Eu costumo dizer, as empresas também precisam entender aonde tem oportunidade. E as startups também. Eu falo para as startups, não adianta você querer bater em hospital em São Paulo. Tem 30 na sua frente. Sai de São Paulo, vai em outras regiões que você vai encontrar mercados bons pagadores que precisam de tecnologia e que você vai ter muito mais sucesso. Faz o caminho emigratório. Vai para uma região longe, voltando para o centro. É o caminho melhor do que você começar aqui e ir para lá. Ô Bruno, e a América Latina? As startups brasileiras já conseguem vender a América Latina, a América de forma geral? Conseguem vender Estados Unidos, por exemplo? Através de alguns programas, sim, Marco, conseguem. Mas, de novo, assim como no Brasil e a América Latina, ainda é muito regionalizado. Poxa, para que eu vou contratar uma startup do Brasil se eu tenho uma que faz igual? Então, existe essa competição. Se é algo diferente, principalmente nós hoje estamos olhando para a longevidade. Tem muitas startups olhando para isso. E na Europa isso já é realidade. Quando você leva um programa de longevidade para a Europa, é batida, é coisa batida. Pô, a gente já tem isso aqui há 20 anos. Quando você vai para o mercado, América do Sul, Chile principalmente, tem uma imigração grande, Paraguai, que está tendo agora uma imigração muito grande, eles olham com bons olhos. Ninguém está olhando isso. Ninguém está pensando nisso. A pirâmide está invertendo e as pessoas não estão olhando. Já aconteceu isso na Europa. Então, se você vai levar uma coisa para longevidade, as pessoas, não, aqui a gente já tem diversas. Agora, se você vai levar algo diferente, que é para cuidar, monitorar, ter ali um atendimento melhor, eles olham. E na América Latina não muda. Não muda como nos Estados Unidos. E Estados Unidos é muito difícil. Se não for por programas de empresas norte-americanas, não tem como. Não tem entrada. Não tem. Eles têm, assim, eles têm programas muito bons, eles têm startups muito boas, e eles são totalmente regionalizados. Eles fazem o que... Eles consomem o que eles fazem ali. Não tem jeito. A não ser que você seja uma startup fora da curva e que tenha ali milhões de coisas que possam... Aí sim, através de programas pode ser feito. Mas fora isso, é muito difícil uma startup sair daqui, bater na porta lá e ter sucesso. Aí eu queria aproveitar isso para te perguntar uma coisa, né? Você falou... Em tese, o mercado nacional é grande, então você tem muitas oportunidades, tem áreas que ainda estão para ser exploradas. A América Latina ainda tem um problema da língua, muitas coisas você vai precisar traduzir e tal. E os Estados Unidos é bem difícil de entrar, né? E quando a gente olha aqui no Brasil, a gente vê assim, então, o hospital precisa se digitalizar. Aí ele quer ser RIMS, alguma coisa e tal. E eu sei até que você leva o pessoal na RIMS, tal, para ver as tendências e tal. Você acha que talvez... E esse modelo é um modelo, em tese, baseado no modelo norte-americano. Você acha que a gente está no caminho certo, cara, de talvez, vamos transformar em RIMS 6, RIMS 7 e tal? Será que é esse o modelo que a gente precisa se digitalizar ou você pensa isso como é mais um selo, né? É um selo, Marco, porque para mim, assim, são mercados diferentes. Quem trabalha na saúde conhece o modelo de mercado norte-americano, como funciona, e o nosso mercado. A gente é praticamente o maior mercado da América Latina, comparado com todos os outros mercados, que é o maior, e bate ali de frente com os Estados Unidos pelo tamanho da população e tudo mais, e a gente tem o SUS, que é o maior integrador de saúde. Não adianta você digitalizar, eu falo, existem, sei lá, acho que a última vez que eu pesquisei isso, tinha 312 milhões de celulares no Brasil. Pergunta para metade delas quem tem a sua saúde no celular. Quem cuida da sua saúde pelo aplicativo de um device.
Ninguém. Raríssimo. Raríssimo. Quem tem um aplicativo do SUS no celular? Não tem. Entendeu? Ah, mas eu tenho plano de saúde. Mas você também tem o SUS. Você também pode colocar suas informações no SUS. Você também pode monitorar sua saúde através do aplicativo. Então, as pessoas não... Ah, não, eu não tenho. Não tenho. Então, culturalmente, a gente acha que lá é legal e que funcionaria aqui. Eu penso que é só um selo. Mercados diferentes. Claro, no paper, por causa do ESG, a gente tem que pensar em toda essa parte, mas a gente precisa mostrar que a gente é autoeficiente em levar a saúde para a população dentro da casa dela. E aí sim a gente começa a fazer a digitalização. Eu tenho um outro caso bem breve. Na pandemia, um senhor de quase 80 anos estava meio resfriado e não podia levar ele ao médico. Então a gente colocou um tablet na frente dele para ele fazer uma teleconsulta, uma telemedicina. Ele conversou com o médico como se fosse, sabe, ele estava bem lúcido, falou, Pessoalmente. Tal, ótimo. Ah, tá, vou passar então a receita para você comprar um remédio para ele, tal, a filha estava perto, ok. Quando desligou, ele falou assim, tá, e quando eu vou falar com o médico? A gente, não, o senhor estava falando com o médico. Não, eu quero falar com o médico. Então, essa barreira cultural tem que ser levada em conta. A gente tem uma população que está ficando cada vez mais velha e tem os jovens que estão vindo já com o celular na mão. Não querem ficar na fila de um hospital. Não querem ficar na fila 2, 3 horas no hospital para ser atendido. Ele quer no celular falar com o médico e acabou. Já falei com o médico, já tenho a receita, vou lá na farmácia e compro. Então, a gente precisa ter essa vivência, né, cultural de mudar isso e falar, galera, a gente tem que explorar melhor o atendimento populacional fora do hospital e levar confiança para eles que eles estão sendo bem atendidos. Fora isso é selo. E assim, o modelo norte-americano ele tem uma capacidade grande de investimento, né? Diferente, por exemplo, claro que os grandes hospitais em São Paulo têm capacidade de investimento importante, hospitais privados e tal, mas a grande maioria não é esse o cenário, né? Não. Então, a gente nunca, se for esse o caminho, nós nunca chegaremos lá, né? É mais é o que você falou, uma digitalização sob demanda. É claro que toda a parte de segurança, essas coisas, isso não se questiona. Mas acho que a gente tinha que ter mesmo modelos mais criativos, né? Mais adequados. Nacionalizados. Mais adequados porque a gente é, né? Nacionalizados. Poxa, onde está minha população? Onde tá? Você vai para o hospital e fala assim, onde está a sua população de paciente? Ele não vai saber. Ele sabe quem vai lá bate na porta, mas ele não sabe. Poxa, eu posso cuidar deles dentro de casa, eu posso fazer com que eles tenham as informações, eu posso passar essa confiabilidade para ele falar, tô sendo bem cuidado, tô sendo cuidado pelo meu hospital. O Bruno, e quando a gente olha então as startups, como é que você diria assim, dividiria percentualmente assim? A maioria é software, tem muito hardware, tem biotech? Ah, Marco, vou chutar aqui pensando nas minhas 120, tá? Eu sei dos números do mercado, mas nas minhas 120, 80 é software. Software. Não tem como, é desenvolvimento, é solução, equipamentos tem muitas regulações para fazer, a gente sabe que tem processos para serem seguidos aqui no Brasil de software, de hardware, então a grande maioria, mais da metade eu diria que é software. Biotech eu devo ter 3%. Que é muito talvez pela capacidade também do próprio empreendedor investir no seu negócio. A software em tese é mais barato. Né? E parametrizável, né? Então o software ele consegue, como eu falei, consigo de amarelo mudar para azul, de azul consigo mudar para vermelho. E aí se você traz um aparelho, não, é esse aparelho. É esse aparelho. Ah, mas eu não gostei porque ele é quadrado. Aí você vai ter que ir atrás de um que é redondo. Aí você começa a perder mercado, porque não, um que é quadrado, um que é redondo, outro que é triângulo. Isso a gente sabe. E aí vai saindo dinheiro. Saindo dinheiro. Aí no final, não quero nenhum. Então você investiu em todos aqueles hardwares e não saiu nenhum. Então o software é mais fácil comercializar e mais fácil implementar também, né? E aí eu queria te perguntar uma coisa do que você citou, assim, o mercado de saúde é um mercado regulado, né? Até pela razão de ser, seguro e tal. Sim. Por exemplo, a Anvisa, né? Que é uma parte importante, né? Você ter o registro aprovado pela Anvisa é uma parte importante. Você acha que a Anvisa hoje ela é uma barreira muito grande ou a gente poderia encará-la como um selo, uma barreira de qualidade no processo? Assim? Eu vou ser redundante se eu falar os dois, né? Para mim são os dois. Para mim, eu acho que é necessário, é necessário para mostrar qualidade, mostrar eficiência e mostrar que e para os empreendedores isso é bom. Mostrar que tem potencial. Ao mesmo tempo, tem coisas ali que fala, poxa,
talvez isso não precisava de tanta regulação, ia ser mais fácil se não tivesse, porque atenderia melhor, sabe, solucionaria melhor. Mas eu coloco nos dois pratos. É importante, ao mesmo tempo, às vezes, complica um Pesa um pouco, pouco a mão. pesa um pouco a mão. E a BSS ajuda nessa A gente tem. identificação? Pô, se eu, de repente, eu, sei lá, se furar a pele, eu preciso de um nível de registro, se eu ficar por cima da pele, eu preciso de outro, né? Porque isso pode mudar o sucesso ou não da empresa, né? A gente tem alguns escritórios de advocacias que são apoiadores da BSS, que a gente leva esse projeto para eles e eles fazem ali a regulação junto com a Anvisa, com o Ministério da Saúde, o que precisa e o que não, para apoiar os associados. A gente tem 3 escritórios hoje de advocacia, um focado só em regulação com a Anvisa e outros 2 focados em M&A, em projetos, em vendas, em participação. Mas tem um exclusivo da BSS que é focado em... A gente fala Escritório Brasília, porque é focado em todas as regulações. Entendi. Para levar os associados, eu preciso saber se... fala com o escritório de advocacia, ele vai te explicar o que precisa ou não, o que é ou não. Aproveitando isso, queria te fazer 2 perguntas, cara. A primeira é, muita gente morre aí, muita startup morre aí, e a outra é, já que eu sei que isso é problema, quando que eu começo a analisar isso quando eu tenho uma ideia de um projeto, assim? Muita startup morre por 2 motivos. Primeiro é esse. Faz tudo, mas esquece da regulação. E aí, quando você vai entrar num cliente, ele pergunta, tá, você está regulado? Aí você fala, não. Ele fala, poxa, meu hospital não pode contratar sem uma regulação. E tá certo. É por isso que eu falei, tem 2 pesos e 2 medidas. Tá certo. Você não vai colocar a vida de pessoas, dos seus pacientes, que não está regulado. Como que você vai explicar isso no futuro? Então, E um eventual problema. no eventual problema. Então, assim, as startups, para mim, eu tive uma ideia, quero construir uma solução? Quero. É negócio para o mercado? É. Tá, vamos entender o que eu preciso de regulação desde o começo. Porque a regulação não é assim, você chega Faz lá... parte da ideação ali. Faz parte da ideação, porque assim, você fez o projeto inteiro, 5 anos trabalhando naquilo, quando você tá para vender, você vai atrás da regulação e a regulação demora mais tanto tempo. Mais 5. Então, assim, Brasil, projetos, regulação, tem que começar junto. Então, assim, a ideia é boa, eu quero seguir, então eu quero já ver a parte jurídica que eu preciso. Se eu preciso de uma regulação da Anvisa, se eu preciso de uma aprovação do Ministério da Saúde, se eu preciso de qualquer tipo de selo que eu precise para começar a minha startup. E sim, muitas morrem por causa disso. Faz tudo e no final, preciso de regulação. Então perdi 5 anos, não vou continuar. Porque começa ali, né, cara, naquela empolgação, e aí quando vê o negócio deu mais sorte que juízo, funcionou, e aí você... Não, de novo, os empreendedores de startups, de health techs, eles nem sempre são advogados, comerciais, eles são desenvolvedores. Então ele vê uma oportunidade. Poxa, ninguém chegou e falou: opa, vem cá. Aquela forma, pega na mão, vem cá. Vamos sentar aqui e mostrar o que é, o que não é, o que precisa, o que não precisa. Aí você dá sequência. Porque quando eu conheço uma startup, muito engraçado. Ela fez todo o projeto, desenhou, tal, falou, eu quero vender para o hospital. Aí quando eu li o projeto, eu falei, tá, você já tem pronta solução? Não, mas se o hospital comprar, eu faço em 3 dias. Eu falei, tá, vou te ajudar, vou tentar te ajudar, porque o hospital não vai comprar esse papel. Ele vai precisar ver funcionar, você vai ter que construir algo. Não, eu construo. Aí, quando eu li de novo, eu falei assim, tá, mas você precisa de regulação. Não, eu já pesquisei, não precisa. Eu falei, olha, precisa de regulação. Você vai fazer como se fosse um exame, você precisa ter uma regulação. Aí ela falou, não, vou conversar com o meu advogado. Aí deu uns 4, 5 dias, ela, não, desisti. Eu falei, por quê? Não, meu advogado falou que eu precisava de regulação, que isso demora muito e tal. Então, é o momento, é a iniciação da solução. Eles não pensam em regulação, eles não pensam na parte jurídica. Eles acham, muita startup, Marco, morre porque ela acha que um pendrive ela vai lá, pluga e vai vender. E não é assim. Hoje, desde pós-pandemia, não é mais assim. É uma venda muito técnica e muito criteriosa, né? A gente viu histórias aí recentes de perdas de dados valiosos. Dados de saúde valem 7 vezes mais do que dados de cartão de crédito. Então, assim, como que eu, diretor, CIO, CEO de um hospital, vou falar assim, essa solução pode plugar aí que eu confio. Não vai dar certo. E aí, falando nisso no CEO, no CIO, hoje se você fosse olhar assim, né, no hospital, onde que está a barreira de entrada? Está na decisão do C-Level? Está geralmente na capacidade de tecnologia de absorção? Está no pessoal técnico que é um pouco mais conservador em função da segurança? Onde você vê que a coisa mais para assim, de restrições? Né? Ô, Marco, de novo,
é um conjunto. A gente tem que, as startups, eu falo a gente, né? Como eu falo, represento 120 startups. A gente tem que saber que é um conjunto. A gente tem que provar para todos esses que é seguro, que é capaz, que é saudável, que tem capacidade de entrega. Então, desde o do gerente de negócios que compra a ideia, que procura o produto, ao CIO que tem que saber se é seguro, se ele plugar lá não vai ter problema, ao diretor de TI, ao CEO que vai falar, tá, e se eu tiver um problema? Quem é responsável? Eu, o hospital ou o dono da solução? Então, é um conjunto de coisas que geram barreira. Mas, de novo, não é porque geram barreira porque é uma startup. Isso era no passado. No passado, sim, gerava barreira. Ah, é uma startup. Putz, Nem vou falar com nem esse vou falar cara. com esse cara. Hoje, não. Tá, você entrega, entrego. Você tem LGPD? Ah, não tenho. Já descarta. Então, assim, poxa, não vou colocar uma solução aqui que não cumpre LGPD, que não cumpre um compliance. Então, é uma linha de vários fatores, várias personas que vão fazendo ali a famosa defender o meu. Ó, a solução é maravilhosa, mas como que eu vou colocar no hospital lá? Se você não tem uma barreira de proteção, como eu vou garantir que você não está pegando os dados, ou como eu vou garantir que ninguém invada por você o meu hospital? Uhum. Então, eu não coloco como barreira, mas, de novo, hoje, CIOs, time C-Level, diretoria, engenharia clínica, eles gostam de sentar na mesa para ouvir e ali desenhar e falar, opa, isso dá para fazer. Opa, isso aqui não dá. Então, muitas startups hoje estão começando a entrar nesse mercado porque eles estão entendendo esse jogo, de que tem que primeiro provar o valor, provar a solução, e aí sim ser aprovado, e aí sim entrar numa instituição. Você me disse que a maioria absoluta das startups são na área de software, né? E hoje os hospitais têm os seus sistemas de controle, lá, os famosos HIS, né? Você daria uma dica assim, ó, vai precisar integrar, esquece esse negócio, ou não? Hoje é mais fácil. Não, a pior parte é sempre a integração. A integração. Por um API eu conecto. Por um. De novo, eu falo para as startups, cara, você já testou, perguntou como que é a conexão, como que vai ser, qual que é a interligação com a sua solução com o banco de dados do hospital? Se Cara, ela é simples, né? suporta. Sua solução, quando bater lá, quando trafegar tudo aquilo, sua solução vai aguentar? Ah, Bruno, não sei. Então, cara, faz esse estudo, faz. Mas os HIS hoje estão muito melhores também. Estão hoje muito mais abertos a receber APIs. Então, com certeza, as startups, as health techs conseguem com as suas soluções entrar através disso e buscar as informações e coletar e fazer o tráfego correto. Entendi. Evoluiu bastante, mas integração em qualquer área, acho que não só saúde, é sempre o pior fator. Se fosse dar uma dica para ela, se faça sem precisar integrar. Melhor coisa. Melhor ainda. Melhor coisa. Melhor Melhor ainda. coisa. Se você conseguir só puxar os dados que a pessoa, alguém precisa e devolver sem precisar integrar, é a melhor dos mundos. Bruno, antes da gente entrar na parte de falar de inovação, de futuro, eu queria também te fazer uma pergunta. Você tem 120, né? Que você falou que tem 120, associado. aproximadamente 120. E eu imagino que as startups que estão na BSS já são startups que já romperam aquele período inicial de sustentar, já são startups que têm venda, que já estão no mercado. Então. Tem algumas características que você fala assim, olha, se a startup tem isso, a probabilidade de sucesso é muito maior. Tem. Primeiro, quem é o empreendedor? A história já provou isso, não só a BSS. Quem é o empreendedor? Se ele realmente quer ou se ele realmente está fazendo porque está no hype. Eu conheço pessoas que tiveram 12 startups e nenhuma teve sucesso. Porque ele falou, agora a moda é inteligência artificial, eu tenho um programa aqui, na época, telemedicina. Poxa, eu falo, hoje quando uma pessoa vem falar comigo e fala assim, eu tenho uma solução de telemedicina, eu falo, meu amigo, Quer pensar melhor? você chegou pelo menos há 6 anos atrasado. Entendeu? Poxa, eu tenho uma solução que faz... Cara, tem 12 já no mercado consolidadas e boas. Então, assim, tem empreendedor que cria porque está no hype. A gente ouviu aí, sou especialista em inteligência artificial há 15 anos. Tem empreendedor que fala isso. Não, eu tenho uma solução, eu sou especialista em IA há 15 anos. Mas, entendi. Você vê que aquela startup dura 3, 4, 5 meses e ela some. Então, primeiro é o empreendedor. Quem é? Se ele realmente é um empreendedor ou se ele está surfando o hype. Uhum. Segundo é a solução. Como eu falei, poxa, a solução de telemedicina. Hoje, quando você fala solução de telemedicina, a cadeira treme, né? Poxa, já ouvi 200, mais uma.
Então, Tem que ser muito tem disruptivo. que ser muito disruptivo, tem que ser muito disruptivo. E terceiro, qual a intenção da startup? Qual a intenção do empreendedor? A gente vê empreendedor que fala, não só surfar o hype, mas eu quero eu tenho essa startup que vou dominar o mundo. Cara, não existe mais isso. Já foi também essa fase. A startup, uma startup que tem sucesso é um time completo. Quando tem médico, melhor, porque o médico sabe exatamente a dor. Quando tem a pessoa que sabe aquela dor, puxa, eu sou líder de enfermagem do centro cirúrgico. Aham. A minha dor é essa. E ela sabe o que ela passa no dia a dia, essa startup, a tendência de ter sucesso é muito maior. Eu trabalho na parte financeira e o meu problema é ciclo de receita. E eu sei que se eu fizer isso, eu consigo Vou vender, transformar. Então, essas startups, a tendência a ter sucesso é muito maior do que aqueles que falam, vai numa rodinha, eu vi que a moda agora é vender água. Eu vou lá e vou criar a maior venda de água do mundo porque todo mundo está vendendo água. Essa dura 3, 4 meses, assim, até menos às vezes. Aí você vê que, então, o que você está falando, assim, se a gente puder sintetizar. Primeiro, precisa realmente de conhecimento para entrar nesse negócio de fazer health tech, startups em saúde. Você falou, ou conhecer a dor ou ter já passado por aquilo e vivenciar o que é. Então, essa é uma delas, né? A outra que você falou é esse propósito verdadeiro, né? Não estou no hype, estou querendo realmente resolver um problema, né? Resolver um problema. Você falou do time também, né? Um time completo, acho que foi essa palavra que você usou. Quando você diz time completo, você diz, por exemplo, assim, o cara da saúde, o cara financeiro, o cara comercial, é isso? Startup, às vezes tem o founder, co-founder, CTO, o próprio CTO é o co-founder. Eu acho que tem que ter um time, uma pessoa comercial que entenda o que está vendendo. Tem que ter uma pessoa que passa a dor e que sabe a dor para poder sanar, chegar para conversar com você e falar assim, a sua dor é essa, essa, essa. Aí você fala, opa, Os caras me entendem, né? e se eu fazer isso, isso, isso? O cara fala, putz, é isso que eu preciso. Cara, eu consigo te ajudar. Opa, eu quero ouvir. Porque o desenvolvedor vai conversar com o cara, eu desenvolvi esse algoritmo. O enfermeiro vai olhar e falar assim, o que ele tá falando? Então, um time, não precisa ter 50 pessoas, 10 pessoas. Tem que ter cada um cuidar do seu lado. Então, desenvolvedor que sabe fazer o que o comercial pediu, o comercial saber dialogar com a pessoa que sente a dor também dá ali a sua dose de porcentagem de ajuda. Financeiro é um problema para as startups. Eu ouço todo dia, Marco, como eu precifico a minha solução. Como eu precifico. Por vida, por acesso. Todos os dias alguém me manda uma mensagem, cara, me ajuda a precificar minha startup. Que vai muito do modelo de negócio, né, dele. Porque ele criou a solução, ele desenvolveu a solução e ele não sabe o que faz. Ele fala, cara, tá aqui, ó. O que eu faço com isso? Aí quando você começa a mostrar o caminho, ele, tá. Aí depois de 3 dias ele volta, cara, não consegui. Então, um time é ter cada pessoa cuidando da parte da startup, liderando aquilo com sabedoria, claro, e parametrizar. Para mim, a maior startup que existe é aquela que sabe entender a dor do mercado e falar, não, o Marco quer preto com laranja, o outro quer azul com branco, o outro quer triângulo com não sei o quê. Quando uma startup entende isso, ela é abraçada pelo mercado. Isso vai muito também do que você falou, da qualidade da equipe, né? Então, e aí eu ia te perguntar uma coisa, e grana? Precisa de muita grana para empreender na saúde? Acho que mais que grana precisa de coragem. Boa. Mais do que grana, coragem. Acho que se eu fosse elencar 3, coragem, dedicação e grana. Precisa, Marco, precisa. Porque nada no mundo é de graça. Você consegue um programa ali para ter uma nuvem, um ambiente. Você consegue um desenvolvedor que vai trabalhar por projetos ali, você consegue pagar. Mas você tem que ter pelo menos... Entra lá no Hub, consegue alguns benefícios, e tal. É tiro curto ali. Tiro curto. Mas existem, como eu falei, existem diversos programas hoje que possibilitam as startups de se inscreverem para captar. Tem, lógico, programas de milhões, mas tem programas menores que você consegue fazer a roda girar. Você conseguiria dizer alguns deles, assim? Tem investidores anjos, que é muito bom. E aí, de novo, você tem que ter um bom contrato. Um bom análise jurídica. Boa análise jurídica, porque assim, eu compro 70% da sua startup, portanto, você precisa daquele dinheiro, você faz, depois você perdeu. Você não tem mais startup. Você não tem mais startup.
Então, existem empresas anjos, programas como o do InovaSUS, que surgiu agora recentemente, em janeiro, né? Recentemente, Chamadas, né? chamamento. Então, do governo de São Paulo tem, acredito que do governo do Rio deve ter, do governo do Paraná deve ter, do Rio Você Grande do Sul. diz FAPESP, essas coisas? FAPESP. Não, mas o próprio governo chama mesmo para. A gente está chamando com investimento para sanar a dor, educação, Ah, tal legal. coisa, saúde. Investir nesses programas, porque existem e são reais, não são fictícios, não são para a mídia ver. Existem esses programas que, se você se inscrever e se dedicar, você vai. Aí tem FAPESP, tem FINEP, tem. As agências de Aí fomento. tem agências de fomento para isso. Mas escrever um bom conceito, escrever um bom produto, um bom projeto, você consegue. Tem várias. Próprias empresas grandes de saúde ou de outros mercados estão investindo em projetos legais, mas desde que entreguem realmente aquilo que precisa. Eu vejo mesmo assim os investimentos de governo hoje um pouco de direcionamento, né, para inovação. Sim, sim. O que eu queria te perguntar assim, os investimentos estão melhorando e vejo aqui em São Paulo a FAPESP tem os PIPs, né, Sim. o Seed Money ali. E a compra de inovação para o governo, ainda ela é relevante ou ainda isso é irrisório, cara? É difícil, Marco. É difícil. Mesmo com o CPSI, compra por solução inovadora, ainda praticamente é raridade. Você tem que ser a solução. Tem que ser a solução. Porque é muito grande tudo. E aí, quando você começa a olhar e falar, pô, nem sei se eles conseguem visualizar tudo aquilo que eles precisam. Eu acredito que, assim, tenha que existir um fomentador disso. E acredito que o governo e todos os outros governos, não só de São Paulo, mas todas as instituições devem ter isso. O que a gente realmente precisa? Vamos focar... Como estrutura, como uma cost plan de uma empresa, o que nós vamos focar nesse primeiro semestre? Paciente, jornada e ciclo de receita. Vamos fazer um afinamento, né? Vamos fazer um funil e ver quem realmente entrega isso para nós e vamos focar nisso. O próximo semestre, o que é? É internação, centro cirúrgico e equipamento CME. Vamos ver, então. Eu acho que precisa desse confinamento ali de informações, de tratativas e de ideias para seguir. Porque, o governo chama, tragam suas soluções para atender tais coisas. Quantas empresas que nem são empresas se inscrevem e ele perde aquele tempo analisando para ver se Precioso, realmente né? aquilo atende ou não? Eu acho que é muito de modelagem mesmo. Assim, o país precisa ter, né, uma estratégia, né, nessa área, porque assim, todos os lugares, e mesmo quando você vê o Silicon Valley e outras coisas, o governo no início ajudou muito aquilo, seja local ou governo central, né? Acho que no Brasil ainda a gente tem, essa precisa talvez estar coordenada depois com a compra disso Sim, também. sim. A gente na BSS, algumas empresas grandes se tornaram mantenedoras da BSS para isso, Bruno. Eu preciso de 10 startups que entreguem isso, isso, isso. Cara, eu não quero olhar as 10. Eu quero que você me traga as 10. Porque você tem 120. Eu não quero olhar uma por uma. Me traga Nem as 10. consigo, né? Me traga as 10 e eu vou escolher das 10 qual que eu quero. Poxa, Bruno, eu gostei dessas 5 aqui. Dessas 5 eu vou escolher 3. Aí eu falo, olha, você escolhe quem você quiser. Quantas você quiser. Você pediu 10, eu te entreguei 10, você gostou das 5, vai escolher 3. Para mim, o meu papel já foi feito. Eu já fiz esse funil para você entregar o que você precisa. Conexão ainda. Você não precisa perder tempo olhando 120. Então, acho que deveria existir isso. Em todas as empresas, em todos os governos, o que a gente vai focar para esse ano? Vamos pegar uma empresa, uma instituição, uma associação e que fala assim, eu quero isso, isso, isso. No próximo semestre eu quero isso, isso, isso. Eu já te trago pronto. E você não perde tempo olhando milhões, porque muitas vezes você escolhe pelo texto bonito. Eu vou contratar isso aqui. Não tem nem CNPJ aberto. Não tem nem solução ponto. Ele só escreveu um texto bonito. Aí quando Esse é bom de texto. não, a pessoa que foi falou assim, não, mas você pediu para escrever um projeto. Não que eu precisava ter a solução. Isso acontece, Marco, muito. Isso talvez seja um pouco também dessa maturidade de contratar, né? Que você falou de ter critérios para poder Sim. avaliar e tal. Ô, Bruno, a gente está caminhando aqui para o final, mas eu não posso passar hoje a conversa com você de pensar no futuro. Assim, você está vendo, tem startups chegando, tem startups saindo. Olhar para frente, né? De hoje para frente, o horizonte não importa muito, porque hoje 2, 3 anos já é uma transformação radical. O que a startup não pode deixar de ter hoje? Assim, puxa, Marco, olha, robótica, IA, o que você, para onde que você está vendo que está apontando as coisas, que é um diferencial para hoje ou no futuro, que se não tiver, não tá no jogo? Marco, a gente evoluiu
nos últimos 10 anos, vamos dizer 50 anos em saúde, de tecnologia. A gente evoluiu muito, muito. Eu fiz uma palestra no Hospitalar em 2018, que eu trago um homem das pedras dizendo qual era o futuro da saúde. Para mim, IA, claro, a gente já usa IA o dia inteiro, mas IA com qualidade para quem usa. Não IA hype, de novo. É IA que atende uma dor, que atende uma necessidade, que vai apoiar numa decisão de exames, que vai apoiar numa identificação de algo que não foi visto. Eu lembro, vou contar bem breve, eu lembro que uma vez uma empresa grande tinha um óculos, e o médico fazia cirurgia, e a inteligência embarcada no óculos falava assim, ó, você está fazendo uma cirurgia disso, disso, isso, mas você chegou a olhar tal órgão ali que ele está com uma cor diferente? O médico virava e falava, poxa, realmente, deixa eu ver aqui. Então, assim, é esse tipo de IA que a gente precisa. Que vai apoiar, que vai ajudar, que vai identificar com mais facilidade o que o médico, às vezes, não tem tempo de olhar. O médico está olhando um órgão, mas, às vezes, ele consegue identificar outro e falar, ó, dá uma olhada nisso aqui também. Assim como laudos de exames. Poxa, você pediu 50 exames, ok, mas esse aqui, cara, tá me incomodando. Dá uma olhada melhor nesse aqui. É um, Então, um copilot, né? uma IA que vai apoiar ali o médico, vai apoiar quem estiver usando. Eu acho que em startups e empresas que olharem para o cuidado domiciliar, a Legal. famosa que a gente ouve há muito tempo, deshospitalização, cuidar do paciente dentro do lar dele, monitorar ele com um wearable, com um wearable vestível, sabe? Um cuidado com ele, falar assim, ó, paciente, você está na sua casa, mas eu estou vendo que você subiu escada, que você desceu, que você se alimentou, que você está bebendo água, estou acompanhando seus monitoramentos aqui, tá tranquilo. Se pingar um alerta, eu te aviso e mando alguém te buscar. Uhum. Eu acho que isso vai ser o futuro e não é um futuro longe, é um futuro breve. 4, 5 anos a gente vai ter esse cuidado, esse acompanhamento domiciliar. E eu acho que empresas e startups que olharem como a gente muda a cultura do cuidado da saúde. O futuro é como a gente cuida do cuidado da saúde. Quem vai olhar para isso? O médico vai olhar, mas o paciente ter acesso e saber usar aquele acesso. A interoperabilidade, claro, acho que é o primordial para que isso aconteça. Acho que a gente vai evoluir mais 50 anos quando tiver a interoperabilidade. Que é mais ou menos base, né? Não, de novo. E para que tudo isso aconteça, a gente precisa ter essa base sólida, consolidada e segura, para que todas essas tecnologias pluguem e consigam atender, então, os pacientes. E tem um que as pessoas não falam muito, mas eu acho que vai ser tendência em breve, os cuidados que você tem com pele, os cuidados que você tem com tratamento de feridas, aqueles band-aids digitais que você coloca, ele vai monitorando a sua base sanguínea, como está circulando sangue. Eu acho que isso também é algo que vai acontecer em breve, que já existe. Mas IA com cuidado e com associação a apoio. Não como solução, mas como apoio. Embarcado nas ferramentas, produtos. Assim, você particularmente deve ter a mesma idade que eu. Eu pirava quando assistia James Bond e via ele falando no celular com outra pessoa em 20, 30 anos atrás. A gente nunca imaginava isso. É verdade. Um caso bem recente, né? Eu estava na casa dos meus pais no final de semana e aí eu fiz meu pai tem uma máquina lá, não vou falar o nome, meu pai fez uma máquina e tal, e eu fiz um refrigerante. E quando o refrigerante começou a sair, eu fiz aquilo por 5 anos. Eu fiquei olhando e falei, cara, quando na vida dos meus pais eles iam saber que eu consegui fazer um refrigerante na cozinha deles? Então, assim, as empresas evoluíram, o mercado evoluiu. Como que a gente vai se ver daqui a 5 anos? A saúde é primordial, mas a gente tem que saber o que as pessoas estão buscando. Como que a gente vai entregar essa tecnologia para as pessoas que usam a tecnologia? Por isso que eu falo que o cuidado cultural é mais importante do que as tecnologias. Uhum. É essa entendimento e escuta, né, do que as pessoas estão precisando, do que a saúde está precisando. As pessoas abrem uma conta no banco por um celular, mas elas não conseguem fazer um pré-check-in antes de chegar no hospital por um celular. Você vê, né? Você vê, hoje sei lá, você reserva o voo, escolhe a poltrona e tal, mas é o que você falou, você não consegue fazer um pré-check-in na maioria das instituições, né? É isso aí. Nem juntar seus exames. Nem juntar seus exames e... Não, você não consegue ir num hospital num lado da rua, e aí você atravessa em outro hospital, você tem que fazer tudo de novo. Só atravessou a rua.
E as startups estão aí para ajudar de melhorar toda essa jornada aí desse Sim, negócio sim. como um E as startups também precisam entender que não adianta só ter solução, tem que ser parametrizável para os hospitais para que eles possam se conversar e aderirem à solução que vocês estão vendendo. Não adianta ter uma coisa de prateleira lá. Não. Você vai precisar deixar ela adequada para cada um que você vende. Ou É. pelo menos próximo disso. Próximo, Isso é caro, né? é caro, mas aí você ganha o mercado todo. Porque ele vai falar assim, ah, não, eu preciso desse jeito, eu te entrego. Ele não vai atrás de outro. Ele não vai falar, poxa, eu vou buscar outro. Não, ele já falou que me entrega. Então, assim, a parametrização, não, eu não acho que é caro. Eu acho que é um custo que você paga para ter a sua solução no Uhum. mercado. Na verdade, é uma feature, né? Uma característica que você deveria investir nela. Sim, Essa flexibilidade de integração e de sim. mudança conforme o cliente, né? E parar com isso de, minha solução tem A embarcada. Se você falar isso, para mim, já perdeu o mercado. Ah, não, a minha solução tem A embarcada? Cara, é obrigação sua ter. Então, você não precisa nem falar. Hoje a pergunta não é mais essa, né? A pergunta não é mais essa. A pergunta é o que você faz Isso com isso? é default, se não É. tiver, não tá lá. O que você faz com isso? Ah, tem... Não, tá bom. O que você faz com isso? Essa é uma dica boa, né? Ó, empreendedores. Se a solução não tiver IA, já tá ficando para trás. Já tá ficando para trás. Se é que já não ficou. Marco, a evolução, inovação e tecnologia, amanhã já não é a mesma coisa que hoje. Nossos devices duram menos tempo. Antigamente, hoje, celular, 3, 4 anos já é defasado. É verdade. E isso deve ser muito sofisticado, né? Porque o cara faz um investimento num produto que é uma startup e tal, e a evolução tem que ser praticamente contínua. É que nem médico, que nem advogado. Tem que estudar para sempre. Tem que evoluir sempre. Não pode parar. Como eu falei, me formei em Direito, a primeira aula falou assim, você quer ser advogado? Você tem que saber uma coisa, você vai estudar para sempre. Você não vai parar depois que sair da faculdade. E médico é a mesma coisa. Você quer ser médico? Você não vai. Dúvida. E quem quer ter startup é a mesma coisa. Eu diria que hoje, para você se manter no mercado, é aquele aprendizado ao longo da vida toda, Sim, né? As sim. coisas estão mudando. Tudo muda, tudo muda. Tudo muda. E assim, eu falo pela minha história, né? Há 30 anos atrás eu tinha uma estamparia, uma confecção. Eu não me via vendendo tecnologia para saúde, eu não me via trabalhando com inovação em saúde. Então, assim, as coisas mudarem, você precisa mudar primeiro. O que você quer para sua vida? Eu quero ter uma solução de saúde, você tem que saber que você vai estudar para sempre, vai ter que mudar toda vez e atender o mercado. Não é o que você quer, é o que o mercado precisa. Uhum. Você sabendo esses 3 pontos, a chance de ser sucesso é 70% já do caminho feito. Legal. Aproveitando essas suas dicas, Bruno, a gente está agora realmente caminhando para o fim. Eu queria que você dissesse isso assim, para o empreendedor, porque o que você falou, o mercado de saúde é um mercado regulado, né? Tem agências de controle que são bastante restritivas, em função até da própria segurança. Precisa de recurso, tem características de que uma startup precisa ter para ela dar certo ou não. Pensando tudo isso, ainda vale a pena empreender na saúde? Se vale a pena, o que você fala para o cara? Você vai empreender na saúde, começa hoje, arruma um propósito verdadeiro, assim, para a gente fechar aqui. O que você fala para o teu associado, assim, quando ele chega lá, ou ele está pensando em chegar lá? Qual que é a sua dica para a gente dar esse caminho para o pessoal? Eu não sou dono da razão, mas se hoje eu fosse montar uma startup, fosse criar uma solução, primeiro eu sairia dos grandes centros. Vai para lugares mais remotos, o Brasil é muito grande e tem ainda mar, oceano azul em muitos lugares. Propósito, não vá pelo dinheiro, vá pelo propósito. Quando você tem propósito, o dinheiro vem automaticamente. E o que eu já falei anteriormente, dedicação. Se dedique naquilo, entenda realmente a dor daquilo que você está criando e mostre que você consegue resolver. É esse caminho. Não existe outro. Não existe eu sou bom tecnicamente, eu sou bom desenvolvedor, eu sou bom de comercial. Cara, se você não tivesse, para mim, essas ações de primeiro entender que o mercado é gigante e tem outras oportunidades e muito melhores fora dos grandes centros, onde tem 50 pessoas se gladiando aí por uma oportunidade. Entender a dor. Minha solução é assim, pronto. Não. Sua solução tem que ser como o mercado precisa. Você gosta da sua solução como foi feita, mas o mercado não. Então, você tem que saber que a solução é feita para o mercado e não para você. E se dedicar àquilo, aprender, estudar, conhecer o mercado, conhecer quem são seus concorrentes, sabe? Saber aonde você está pisando. Então, assim, a dedicação em aprender é também o primordial para que essas startups vão para frente.
esse seria o meu caminho hoje. Ótimo, Bruno. Ótimo. Acho que dá para dar uma dica que não é fácil, mas se você tiver propósito, se dedicar àquilo como negócio da sua vida realmente e conseguir explorar todo esse mercado que o Brasil tem, a chance de você ter um sucesso é muito maior. Sim, Ótimo. Bruno, obrigado, viu? Obrigado pela sua participação aqui. Ó, você vê, a gente já chegou no fim, não deu nem tempo de explorar todos os assuntos. Talvez tenha até que voltar aqui para a gente com certeza, será um conversar, porque prazer. esse assunto é longo. Mas acho que a gente conseguiu, você conseguiu dar uma ideia de como está o mercado, quais são as obrigações, eu diria assim, que o empreendedor precisa ter para entrar na área de saúde e desmistificar algumas coisas que parecem tão difíceis e que às vezes é realmente o que você falou, propósito, dedicação e capacidade de explorar as oportunidades, né? É isso. O Brasil é gigante. Todo mundo quer, todo dia levanta para um propósito, todo mundo levanta para entregar alguma coisa. É, é só ter dedicação. E obrigado, Marco. Foi um prazer, mais uma vez. Gostei muito do papo, realmente foi muito rápido. E com certeza virei mais vezes. Pode contar comigo e com todos os associados da BSS, toda a diretoria da BSS. O que precisar de nós, acho que colaboração é o que faz também a saúde ir para frente. Sem dúvida. Estive aqui com o Bruno Borg, deu aqui essa aula para a gente de como funciona esse mercado de health techs no Brasil. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no nosso canal e acesse o nosso portal inovanareal.com.br.